este é o Momento Papo de Mãe. Nosso tema desta vez é a evolução motora e cognitiva dos nossos filhos nos primeiros 3 anos de vida. Você já ouviu falar na abordagem Amy Pickler? Amy Pickler foi uma pediatra que nasceu na Áustria em 1902. Na Hungria, criou uma abordagem de desenvolvimento infantil baseada no movimento livre e na autonomia do bebê. Para explicar tudo isso, convidamos a Juliana Araújo, mãe da Morena, de 10 meses, e a Suzana Soares, especialista em educação infantil. Suzana, conta pra gente como foi o seu primeiro contato com a abordagem e os princípios dela. Certo, a abordagem Pickler eu conheci no início no curso de eutonia. Eu sou eutonista, que é uma das terapias holísticas, né, somáticas, da linha do RPG, do Feldenkrais, enfim, que tratam o corpo como uma unidade holística, né? E na eutonia a gente estuda bastante a Amy Pickler porque a gente estuda consciência corporal e como tudo começa ali, né, no bebê, a gente se apoia bastante nesse primeiro desenvolvimento para conhecer o nosso movimento também como adulto. Isso é eutonia. E, na época, me interessei muito, procurei por bibliografias no Brasil e não encontrei. E, em 2009, a Aliança pela Infância, que é um movimento internacional, promoveu o primeiro curso aqui no Brasil, junto com a OMEP. Então, eu cursei. Posturas todas de equilíbrio, treinando o corpo com esse diálogo com a força da gravidade, né? E se preparando para os próximos movimentos sem pressa. E você, como que ficou conhecendo essa abordagem? Pois é, eu estava comentando com a Suzana agorinha, né? Uma coisa que a gente se prepara muito, né, na maternidade para como é que vai ser a amamentação, né? As roupas, sei lá o quê, enxoval. Mas a gente não ouve muito, né, sobre o movimento do bebê, quais são os cuidados, assim. A gente tem uma pediatra que também é preocupada com isso, sempre dizia para ficar no chão. Mas acabou que quando a Morena se sentou sozinha, não se sentou sozinha, quando ela conseguia ficar firme para sentar, a gente acabava colocando ela sentada, mas ela ainda não se sentava sozinha. Uma amiga minha que agora está indo para a educação, jornalista, agora se formando educadora, me deu o livro da Suzana de Natal e eu, muito besta, não li, né? Porque se eu tivesse lido, não teria colocado a Morena sentada. Então, foi o livro que ela me deu e aí uma amiga de infância, a mãe dela, a sogra dela é a Carmen, que trabalha com a Suzana no ateliê, psicóloga. Ela me falou sobre o ateliê e quando eu fui lá, a Suzana e a Carmen me perguntaram, ela já se senta? Falei, senta, olha só, pus ela sentada. Não, é você que está sentando ela, ainda não se senta. Aí eu descobri que tinha essa diferença, né? Porque, Suzana, a gente vive uma cultura de antecipação, né? A gente quer que o filho sente, só que tem que respeitar o ritmo, o tempo dele. É muito importante, Roberta, que a gente respeite esse ritmo, porque, na verdade, os pilares da abordagem é esse movimento livre que faz a criança ficar muito alto, que podem ser objetos do cotidiano, né? Objetos para brincar, como uma colher de silicone, uma tampa de panela, coisas ela se assim. Distrai, né? Tá feliz da vida aqui. Exatamente. Ela se distrai o brinquedo. E vai buscar por iniciativa própria. Então, do ponto de vista emocional, ela já vai começando a se sentir capaz do que ela já sabe fazer hoje. Mas para que isso aconteça, é necessário, Mariana, que em outros momentos a mãe dê muito acolhimento também para ela, porque você me perguntou dos pilares, né? Fundamentalmente tem esses 2 pilares, o movimento livre e autonomia, que está totalmente ligado a um vínculo bem feito com um adulto de referência, de confiança da criança. E eu acho, Juliana, que a gente fica em dúvida quando nasce um bebê, né? Porque, na verdade, a gente lembra antigamente, acho que quando eu nasci, que tinha uma coisa de enrolar o bebê, ficar num tubinho, assim, que era para o bebê não se movimentar. Mas também tem o outro extremo, que é de super estimular aquela criança, como você disse, você colocava ela sentada. Então, é encontrar esse equilíbrio e deixar a sua filha livre, com segurança, claro. O equilíbrio é muito importante. Você vê o charutinho, para o pessoal humanizado, tá de volta com força total, mas não o dia todo, né?
né, filha? Você quer conversar. Não, o dia todo, né? Ah, tá de volta? Eu não É sabia que, na dessa. verdade... Sim, não o tempo todo. Então, por exemplo, para ajudar a dormir à noite, eles fazem, por instinto, esse movimento, acordam assustados, isso faz com que eles acordem, porque no útero não tinha esse espaço. Então, é interessante o charutinho para ajudá-los a dormir. Mas no momento que eles estão acordados, estão acordados. E aí, a partir dos 3 meses É pro verdade, quarto, é que né? quando a gente fala de bebê pequeno, tem várias... Tem muitas... Cada semana é diferente, né? E aí a tem gente que ser está falando dos 3 primeiros meses, sim, talvez, né? Mas a Amy Pickler, na verdade, ela era contrária a amarrar a criança, né? A deixar a criança com menos movimento, enfim. Porque ela acha que desde o início os movimentos descontrolados são bem-vindos, né? Porque são movimentos que a criança vai fazer e aos poucos, né, o sistema nervoso central vai se organizando. E que nesses movimentos, por exemplo, de espasmos, né, mesmo que a criança faz, ela vai descobrindo a mão que passa, né, à frente dos olhos. E a gente está falando aí de 2 meses, né? 3. E, na verdade, quando ela percebe que a mão ela tem algum controle, é o início do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é muito importante que ela perceba a mão, para isso a mão tem que estar disponível, Então, sabe? não é para colocar luvinha também na Na criança. verdade, seria melhor deixar ela perceber que os dedos fecham, abrem, que aos poucos, nossa, esses dedos estão... Né, posso ter algum controle sobre eles, até que se juntem, enfim. Ela considera isso como um início do brincar à mão, brincar com a mão. E a gente põe no chão, na verdade, a partir dos 4 meses, né, 3 meses e pouco. Aí depois você pode dar dicas até de criar um ambiente seguro para a gente deixar a criança, assim, brincar livremente. O nosso papo continua daqui a pouco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. De volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto desta vez é a abordagem Amy Pickler de desenvolvimento infantil. A gente está vendo aqui que a Morena está interessada nos brinquedos e ela leva muitas coisas à boca. E eu queria te perguntar, Suzana, porque muitos pais ficam aflitos nessa fase e querem tirar as coisas da mão da criança, tira da boca e... É importante ter essa fase oral também. Sim, Mariana, é muito importante, porque faz parte do conhecer o mundo através da exploração por iniciativa própria. Então, primeiro vai para a mão, em seguida vai para a boca, né? É uma forma de conhecer as várias texturas, né? Cada objeto que ela entra em contato. E você fica aflita dela colocar as coisas na boca? Porque, de repente, aqui a gente limpou, deixou tudo limpinho. Você é daquelas neuróticas que fica limpando o tempo todo? Não, eu não... Eu não fico aflita, eu não tenho essa questão, não. Talvez o ateliê tenha me ajudado. Ali a Morena está com a Suzana desde o 6º para o 7º mês. E aí essa noção de que isso é importante ajuda a gente também a relaxar, né? Claro que eu não solto no boteco, ela vai. Mas, assim, ela num ambiente relativamente limpo, eu já fico tranquila. E, Suzana, quais as dicas? Porque os pais devem estar se perguntando, né? Como criar um ambiente seguro? Porque a ideia é deixar o bebê... brincar livremente, autonomia, né? Mas onde deixar com segurança? Essa pergunta é muito boa, Roberta, pelo seguinte, agora a Morena está animada, está dando gritinho de alegria, né? Tá muito bem. Então, na verdade, esse ambiente que a gente vai criar para o bebê é de suma importância que a gente realmente capriche nesse ambiente e se baseie, né, em fatos que levam a criança a um desenvolvimento global sadio. Amy Pickler era uma médica, né, uma médica que se forma assim um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, então foi uma das primeiras, né, mulheres. Ela era contemporânea, por exemplo, da Maria Montessori, né, na Itália, que foi a primeira mulher a se formar em medicina. Então, enfim, ela tinha todo o conhecimento de saúde que foi muito importante na construção da abordagem, né? E o que ela achava? Que esse ambiente, ele tinha que ser com um solo firme, entende? Porque ela se preocupou muito com o desenvolvimento neuropsicomotor e percebeu que a criança, ela empurra o chão para fazer os primeiros movimentos. Ainda não tem uma musculatura e os movimentos acontecem com esse empurrar
né? E essa estrutura óssea, né? A cabeça pesada, enfim, então, vai não ajudando os movimentos. Não é bom o colchonete. Mas é ideal, por exemplo, um cercadinho? Na verdade, não. Ela acha que tem que ter um espaço mais amplo, como a gente tem aqui, por exemplo, e que o cercado, sim... Primeiro que ela dorme no chão, né? Então, o quarto dela já é como é o chão inteiro, o quarto dela todo é livre e ela acorda e ela nem me chama. Mas chorando, tem um colchãozinho assim? Eu forrei com EVA, né? Que é aquela espuminha, aquele chãozinho, e ela dorme em cima de um edredom dobrado que fica sobre o EVA. Assim, ela não tem risco de queda, né? Sempre sob supervisão, né, Suzana? Claro. Um bebê Com desse... certeza. Claro, essa mais autonomia acompanhada, né? Você sabe que muitos telespectadores nos escrevem ainda perguntando sobre o andador. E a gente sabe que os pediatras condenam o uso do andador por vários motivos, porque interferem no desenvolvimento e porque oferecem um risco, né? O que você acha disso? Nossa, a Amy Pickler é totalmente contra a gente acelerar qualquer fase do desenvolvimento. E o andador é visto como uma questão super perigosa mesmo, porque a criança anda numa postura muito artificial, que não é a natural, né? E principalmente porque a gente não precisa acelerar. A natureza é muito perfeita nesse sentido. A criança sadia vai ficar em pé e andar no tempo dela. A gente vê a Morena aí com 10 meses, que graça, né? Já aqui explorando o nosso cenário, brincando. Você viu quantas poses equilibradas, meio sentada, meio independente, deitada. segura, né? Independente e segura. Lá no meu ateliê, Arte, Educação e Movimento, a gente recebe mães, né, e bebês. E a gente vê isso, que em pouco tempo as crianças que estavam assim mais paradas, meio que observando o mundo, se tornam mais ativas, sabe? Porque esse ambiente bem preparado e os brinquedos instigantes, né? A gente tem também umas rampinhas assim de madeira na altura delas para elas irem engatinhando, treinando. E ela vai para a escolinha? É muito interessante. Não, ela ainda não... A gente faz um esquema de rodízio, eu e meu marido, a gente tem... vem um pouquinho aqui. A gente tem horários flexíveis, né? Mas a gente já está procurando um esquema de quintal, algo que ainda não seja uma escola e que... Siga essa linha. E que siga essa linha. Por coincidência, ontem mesmo liguei para um lugar e a Suzana, por coincidência, está fazendo uma consultoria ali. Que bom, que ótimo. Muito legal. Algumas mães têm se organizado assim, né, Mariana? Ai, que gostoso, gente. Uma delícia a nossa conversa, mas terminou o tempo do programa. Quero agradecer a vocês por terem vindo. Obrigada, viu, Juliana? Obrigada. Você chupa o dedo? Ai, que gostosinho. Obrigada, viu, Suzana? E você quer deixar algum site, redes sociais? Eu tenho um site, sim. É o www.artesemovimento.com.br. Tá bom. E obrigada a vocês que nos assistem, mães, pais, crianças, avós, tios. Afinal, o nosso momento Papo de Mãe é para a família toda. Até o nosso próximo programa. Até lá. Tchau.